O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: Ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o. E dizei ao dono da casa em que ele entrar: O mestre manda dizer: Onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala, arrumada com almofadas. Ali fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes, dizendo: Tomai, isto é meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, nesta solene liturgia, a Igreja se reúne para celebrar o mistério do sacramento da Eucaristia, banquete de salvação, porque nós comungamos o corpo e o sangue de Cristo Jesus, que deu a sua vida pela salvação da humanidade. É comunhão com o mistério pascal de Cristo, comunhão com o mistério de sua morte e gloriosa ressurreição. O pão e o vinho eucaristizados, o pão e o vinho, que recebem o dom do Espírito Santo para nos dar a graça de comungar o mistério pascal de Cristo, sua morte, sua gloriosa ressurreição. Como nós ouvimos no Evangelho há pouco proclamado, foi na última ceia que Jesus instituiu o sacramento da Eucaristia, antecipando, portanto, a sua Páscoa de morte e ressurreição. Ele estava prestes a realizar a sua missão de Messias Salvador por sua morte de cruz e gloriosa ressurreição. Porém, ele quis antecipar a sua graça redentora
instituindo o sacramento da Eucaristia, sacramento do seu corpo entregue, sacramento do seu sangue derramado para a salvação da humanidade. Nós somos impregnados da salvação do Senhor pela graça da comunhão eucarística, o pão da vida, o pão do céu, o pão dos simples, o pão dos pobres, o pão da fé, o pão da salvação. Na Eucaristia, nós comungamos o sacramento da nova e eterna aliança. E com esta nova e eterna aliança, Jesus suprimiu as antigas alianças, como aquela que foi celebrada por Moisés, como nós ouvimos na primeira leitura, nesse trecho do livro do Êxodo. Agora, não temos mais sangue de animais sendo derramado, mas temos o sangue do Filho de Deus sendo derramado misteriosamente no sacramento da Eucaristia. Nós bebemos deste sangue. Como nós sabemos, o sangue para os judeus significa a vida. Portanto, na Eucaristia, nós comungamos a vida de Deus, para que sejamos cada vez mais transformados naquele que comungamos, para que sejamos cada vez mais semelhantes a Jesus, nosso Salvador. E, portanto, é preciso ter presente, irmãos e irmãs, que também a Eucaristia, ela traz em si uma força missionária, ela traz em si um compromisso com a missão evangelizadora da Igreja, para que nós possamos levar Jesus, levar sua pessoa, sua palavra de salvação ao mundo em que vivemos, a partir da nossa família, no nosso campo de trabalho, de vida comunitária, vida social, fazer a presença do Senhor acontecer, seu amor, sua misericórdia, sua graça redentora. Nós comungamos o corpo e o sangue de Cristo, para que também nós possamos levar Jesus ao mundo. Como nós ouvimos na segunda leitura desta Santa Missa, nesse trecho da carta aos Hebreus, Cristo é o verdadeiro Cordeiro Pascal. Mas Ele não apenas é ofertado, Ele não apenas é sacrificado no altar da cruz, mas Ele também, como nos ensina o autor da carta aos Hebreus, é o sumo sacerdote dos bens futuros. É Ele mesmo que se oferece, como Ele vai dizer: ninguém me tira a vida, sou eu quem a dou gratuitamente, sou eu quem a dou por amor. Portanto, nós comungamos o sumo sacerdote, o seu corpo e o seu sangue, para que nós possamos no nosso dia a dia exercer esse sacerdócio, o sacerdócio batismal. Eucaristia é escola de oração. E a Igreja quis preservar este sacramento para que nós possamos também, no culto eucarístico, fora da missa, ou seja, na adoração ao Santíssimo Sacramento do altar, que nós possamos aprender de Jesus a rezar. Eucaristia é escola de oração. Eucaristia é escola de adoração, realização da adoração do Deus vivo, do Deus unitrino, Pai, Filho e Espírito Santo. E por isso, a Eucaristia é também sacramento de libertação,
sobretudo do pecado da idolatria, quando, infelizmente, seduzidos por falsos deuses, nós nos colocamos como adoradores de coisas ou pessoas, esperando dessas coisas ou dessas pessoas a felicidade, o amor, a salvação que só Deus pode nos dar. Eucaristia, portanto, é remédio de salvação. Eucaristia é libertação da idolatria, libertação dos falsos deuses, para adorarmos o Deus vivo, para adorarmos o Senhor, nosso Deus. Eucaristia é também comunhão com a vida da igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo. Os fiéis que, portanto, fazem valer a sua fé no mistério de Jesus Eucaristia, eles nutrem no dia a dia a comunhão com a vida da igreja e são, portanto, sinais de unidade. Os homens e mulheres eucarísticos não promovem a divisão da igreja, não promovem a divisão na família, na comunidade cristã, a divisão no mundo. Nós comungamos do mesmo corpo, nós comungamos do mesmo cálice, é o corpo e o sangue do Senhor. Seria uma contradição comungarmos do mesmo pão, do mesmo cálice, e depois, no nosso dia a dia, promover divisão, promover fofoca, promover dissensões, promover guerras. Isso é uma contradição à fé eucarística. Pelo contrário, os homens e mulheres eucarísticos são profetas da esperança, são profetas da paz. São homens e mulheres que cultivam a comunhão, o perdão e a reconciliação. Portanto, irmãos e irmãs, celebremos com muita alegria esta solenidade de Corpus Christi, sabendo que a Eucaristia é banquete da eternidade. Nós, por meio do sacramento da Eucaristia, nos preparamos para um dia participarmos do banquete nupcial do Cordeiro, na glória de Deus. É por isso que também o sacramento da Eucaristia se chama viático, que é a última comunhão que um fiel toma antes de fazer a sua experiência de morte, de passagem desse mundo para a glória de Deus, o viático, para que ele possa, purificado e liberto dos seus pecados, participar das núpcias do Cordeiro, ter a graça de ser admitido no banquete celestial, onde o próprio Jesus nos serve com o alimento da vida de Deus. Diante de tantos sofrimentos que temos enfrentado, também por conta da atual pandemia, irmãos e irmãs, façamos valer a nossa fé em Jesus Eucaristia. Que sejamos homens e mulheres da esperança, mesmo quando a dor e o sofrimento nos tocam, que possamos ser homens e mulheres da esperança, para dizer ao mundo: há uma salvação, há uma solução para os problemas que enfrentamos. É Jesus Eucaristia. Assim seja.